Esse ano a gente iniciou mais cedo o planejamento estratégico, né, da Hidrosystem, e dessa vez é com o apoio da Adigo Consultoria, uma empresa de São Paulo que eu conheço desde 2008, quando eu fui diretor de uma das empresas de São Paulo, e durante 7 anos a gente convivi com essa prática, eu diria, humanizada de como se fazer um planejamento estratégico. Então a gente vai estar reunido 2 dias, né, imersos praticamente com a equipe gerencial da Hidrosystem, analisando o volume de negócio nosso para curto e médio prazo. Então vamos analisar o potencial de negócio que vamos ter de 2026 para 2030. Além disso, também fazer uma análise mais aprofundada nos nossos pilares de sustentação da empresa. O objetivo é consolidar o entendimento dos nossos 6 pilares de gestão, que é a autossuficiência do negócio, a qualificação e performance dos gestores, sistema de gestão integrado, SGI, sistema de informações eficazes, novos negócios e o PDO, que é o Programa de Desenvolvimento Organizacional, que iniciamos nesse ano, no mês de abril, tivemos reunido para uma análise de equipe, né, dentro dessa metodologia proposta pela Adigo. A Adigo é uma consultoria, como disse antes, de São Paulo, onde o objetivo dela é apoiar o desenvolvimento de indivíduos, grupos e organizações, né? Resumindo, ela impulsiona, inspirar para transformar. Então, desse trabalho sairá um book, né, do planejamento estratégico, será disseminado por toda a organização, né, e vamos acompanhá-lo de forma sistêmica, né, com planos de ações que serão elaborados por todos os gerentes regionais da equipe gestora também da Hidrosystem. Conta para nós como é que foi preparar toda essa reunião para os próximos 5 anos da Hidrosystem. Então, contar essa preparação, eu tenho que contar a história minha com o Abal, né? Eu fui consultor de uma empresa em São Paulo, onde o Abal foi diretor, e eu o conheci lá, isso no início dos anos 2000 e alguma coisa. E ele viu o meu trabalho lá nessa construtora, nesse contexto de planejamento estratégico e de transformação organizacional, né, que passava por profissionalização, era uma empresa familiar e tal. Mas o que deve ter chamado a atenção dele foi esse processo de planejamento estratégico. Então, nós estamos aqui no primeiro ciclo de planejamento estratégico da Hidrosystem, né? Só que esse primeiro ciclo, ele está numa sequência de um trabalho que foi feito anteriormente, em março desse ano, que nós chamamos de processo de desenvolvimento organizacional. Então, o que é um processo? Um processo não é um programa. O programa tem início, meio e fim. O processo tem início, tem balizadores e não tem fim. Então, nessa reunião em março, um dos próximos passos era fazer o primeiro ciclo de planejamento estratégico, que é o que está acontecendo nesses 2 dias. Então, a gente sempre procura dar um olhar para o ano seguinte, que basicamente é o orçamento da empresa, mas a gente olha 4 anos mais à frente, né? Então, na verdade, estamos falando aqui de objetivos de negócios para 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030. A cada ano, né, nós teremos um novo ciclo onde a gente vai estar atualizando os anos seguintes. Isso tem uma qualidade de trazer uma consciência estratégica para a empresa, e quando a gente fala para a empresa é formada por pessoas, né? Então, as pessoas, as lideranças que estão atuando na gestão da empresa, passam a partir desse momento a ter um ciclo onde estaremos então sempre revisitando os grandes desafios para o ano seguinte, sempre jogando mais 4 anos à frente. Eu sou um consultor, em algumas empresas eu sou mais chamado de insultor do que de consultor, né? Porque eu trago muito essa questão então de questionar certos valores, certos princípios para construir uma cultura que tenha a cara da empresa. Daí esse conceito de desenvolvimento organizacional e o conceito de planejamento estratégico. Mas o que é esse processo de desenvolvimento organizacional? Então, a sigla é PDO, né? Processo de Desenvolvimento Organizacional. Na verdade, o que está por trás? Como eu falei na resposta anterior, é um processo
aonde a empresa se desenvolve se as pessoas que a compõem também se desenvolverem, né? Então, o que foi feito em março desse ano é criar esse compromisso de ter um processo de longa duração de desenvolvimento, aonde o consultor participa das primeiras reuniões, dos primeiros eventos, mas o importante é que a empresa ou a cultura da empresa sustente esse processo ao longo do tempo. Então, o planejamento estratégico, que tem início, meio e fim e tem objetivos muito definidos, ele está dentro de um contexto de processo de desenvolvimento organizacional. Quais os cuidados que vocês estão propondo, então, para esse processo de desenvolvimento organizacional, tratando do indivíduo? Isso é uma pergunta de $1 milhão, né? Daria para falar muito sobre isso. Mas, no fundo, é assim, o indivíduo, ele atua no grupo e o grupo atua na empresa, né? Então, o processo ele tem que começar com o indivíduo, com as pessoas, né? Então, é sempre feito um trabalho de autoconhecimento, de características individuais e, principalmente, colocando a pessoa numa perspectiva de tempo, né? Então, cada um de nós, né, com as nossas idades, vocês já imaginam qual é a minha idade, né? Nós passamos por diversas fases da vida. Então, quando a gente trabalha com as fases da vida, que é um conhecimento universal, as pessoas podem entender a fase em que elas estão na vida, mas elas também conseguem vislumbrar quais são as próximas fases que virão, com as suas dificuldades, suas virtudes e não virtudes. Então, um cuidado nosso é sempre trabalhar com em que fase o indivíduo está e que ele possa vislumbrar as próximas fases e como é que ele pode trabalhar, né, no sentido de potencializar seus recursos. Então, é lógico que dá para entender assim, bom, se o indivíduo passa por fases de desenvolvimento, quem é que passa por fases de desenvolvimento? As organizações, porque as organizações são criadas por seres humanos, né? Então, a organização, ela acaba tendo uma personalidade que é a personalidade das pessoas que a fundaram, que a lideram e que, enfim, trabalham na empresa, né? Então, a DIGO, esse nome, Apoio ao Desenvolvimento de Indivíduos, Grupos e Organizações, trabalha com essa perspectiva, o desenvolvimento do indivíduo e também o desenvolvimento de um outro ser coletivo, que é a própria empresa, que passa por estágios de desenvolvimento. E eu tenho a impressão que, desde que o Abal, quando eu o conheci, ele entrou no meio de um processo que já estava em andamento da empresa que ele trabalhou lá em São Paulo, e como ele está, vamos dizer assim, a Hidrosystem, na nova gestão é nova, né? Então, no fundo, ele está cuidando para que a empresa tenha um processo de desenvolvimento sintonizado com o desenvolvimento das pessoas que a compõem. Com toda a sua experiência, eu queria saber, já consegue vislumbrar qual é a personalidade da Hidrosystem, pelo conhecimento do pessoal que você está acompanhando nesses dias? Olha, dá para falar. Primeiro que é uma empresa jovem, né? Vamos combinar? E formada por pessoas jovens, né? O Abal não é jovem, mas é uma pessoa de alma jovem, né? Então é uma pessoa que está sempre desafiando, está sempre atualizando, né? Então o que dá para perceber é que está nascendo aqui uma cultura empresarial muito sintonizada com o que há de mais adequado, né, em termos de atender os desafios que os tempos atuais trazem, né? Então, muita mudança, sobrevivência no mercado que é cada vez mais complexo. Então, a sua pergunta eu estou trabalhando com a liderança-chave. Em algum momento, isso deve passar para as outras lideranças. Isso, com certeza, vai consolidar uma cultura sintonizada com esses desafios que eu acabei colocando. Tudo bem, boa tarde. A gente está aqui em Salvador, tá? É o segundo evento, vamos dizer que isso é para mim um evento de PDO. O primeiro foi no início do ano, né, Fernando? É no início do ano, né? Isso. No início do ano. A gente ficou lá imerso, praticamente 3 dias em Guarajuba. E para mim foi uma experiência assim que eu nunca tinha passado. Algumas dinâmicas muito interessantes, tá? Uma das coisas que me chama a atenção
é que você tem a oportunidade de poder conversar com cada um e falar realmente o que você acha, o que você acha que aquela pessoa tem que melhorar. Na realidade, o que você também precisa ouvir dos outros, que talvez você está fazendo uma coisa que você acha que é correta, mas na sua visão. Então você tem visões diferentes do mesmo problema. Então, para mim, é um engrandecimento muito grande estar participando com essa equipe, com o Fernando, com a Camila, com a Abal, com o pessoal da Digo. Então, eu só vejo que a Hidrosystem só tem a ganhar com isso. Você fazer um planejamento estratégico com o consultor, que é seu Jair, com Patrícia, são pessoas experientes, e você planejar o futuro de uma empresa, ou metas desafiadoras até 2030, então é uma coisa que engrandece a equipe, você está participando disso, e principalmente a Hidrosystem, né? Que fica uma empresa consolidada, com profissionais que têm uma capacidade de trabalhar para fazer um planejamento desse. Então eu só tenho que agradecer a Abal essa oportunidade de estar aqui, tá, junto com o Fernando, com a Camila, com todo mundo, e eu acho que cada um soma um pouquinho. Tá? Então a nossa equipe ela é uma equação, que no final é igual a sucesso. Então, para mim, tá muito bom. Complementando aí, reforçando o que a Milton disse, eu acho que dá a real dimensão de onde a Hidrosystem quer estar. E eu acho que o que mais marcante é demonstrar a forma cuidadosa, como ela cuida das pessoas, né? Como ela quer fazer a condução dos negócios. Eu acho que isso é um marco muito importante. Essa reunião de objetivos está sendo feita junto com a consultoria da Digo. Nós estamos implementando uma ajuda externa para uma típica reunião que nós usualmente fazemos ao longo dos anos. A grande diferença é que nós temos agora o suporte para deixar tudo bem padronizado e tudo bem organizado ao longo de um cronograma de tempo, no caso seria os próximos anos. No meu caso específico, nós iremos padronizar os serviços, padronizar os processos e nós iremos contemplar a parte de saúde, especificamente falando da NR1, para que todos os contratos estejam bem contemplados. Quais os ganhos que os colaboradores têm a partir de uma reunião de planejamento estratégico como essa? Os colaboradores ganham uma intervenção feita por profissionais altamente qualificados, que estão preocupados em padronizar os serviços, deixar todos os procedimentos bem mais profissionais e bem mais qualificados e bem mais... como é a qualidade realmente. E tem contemplado todos os procedimentos que irão acontecer ao longo dos próximos anos. O nosso objetivo aqui com a Hidrosystem é ajudá-los a construir o plano estratégico entre 2026 e 2030, o plano de 5 anos. Nada que os líderes da Hidrosystem já não façam bem, mas a gente ajuda a sistematizar e acompanhar através de um processo de desenvolvimento organizacional para que a gestão da Hidrosystem possa ser ainda mais efetiva e construir resultados sustentáveis.